Olá, alunos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós estamos dando início, a mais uma aula. É a lição 5 da nossa apostila do módulo 6. Lembrando que nós já estamos terminando, o módulo 6. E hoje nós estaremos estudando, desenvolvendo a salvação. Amém? Gostaria que todos estivessem com a sua apostila, com a Bíblia, para nós acompanharmos, pela Bíblia. Vamos lá. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós vamos ler assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Em Hebreus capítulo 6, versículo 9. Quanto a vós, outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Há muita gente que aceita Jesus, é batizada e abandona as práticas pecaminosas, mas para por aí. Tal pessoa não prossegue no conhecimento de Cristo e por isso não alcança uma estatura espiritual madura e plena. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma vez que a pessoa foi salva, ela deve procurar a cada dia manter a sua salvação e santificação, correspondendo às expectativas do Senhor que a chamou. É necessário darmos bons frutos. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Em Mateus capítulo 17, versículo 16, versículo 17. Agora nós vejamos algumas dicas importantes para quem já é salvo e deseja desenvolver a sua salvação. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vo-lo conceda. Em João capítulo 15, versículo 16. Tomando posse da cura. Em Salmos capítulo 103, versículo 3, diz assim: É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, acompanhem comigo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós acreditamos que a salvação em Cristo proporciona a cura do corpo, da alma e do espírito. Toda pessoa que aceita Jesus como Senhor, da mesma forma que ela não deve aceitar o pecado no coração,
Também não deve aceitar a doença, seja no corpo, como câncer, infecção, dores, ou na alma, é a tristeza, a depressão, o medo. É preciso crer que Deus tem poder para nos curar. Fazendo novos amigos, amigos cristãos e cristãs. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mau. Você que é salvo, procure criar novos amigos, de preferência pessoas da mesma fé cristã, para compartilhar experiências e crescer no conhecimento de Deus. Em Salmo 133, versículo 1, diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Descubra e siga o seu chamado. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 e 11. Leia muito. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Tenha o hábito de ler, principalmente a Bíblia, pois a sua boca vai falar do que o seu coração estiver cheio. Consagre com frequência. Não deixe de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É na igreja que você receberá palavras inspiradas da parte de Deus. A leitura da Bíblia e a oração em casa não substituem a sua presença e frequência na igreja. É no culto que nos reunimos para adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou mais, ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Guarda o teu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. O seu coração possui 3 portas: os ouvidos, os olhos e a boca. Cuidado com o que você ouve, vê e com o que você fala. Tomando este cuidado, o seu coração sempre estará em paz. Ore. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 40. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja.
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Orar em línguas é o dom do Espírito Santo, e orar com entendimento na sua língua levará você a se revestir de uma armadura intransponível pelo inimigo e a um extraordinário crescimento espiritual. Enquanto que profetizar irá edificar a igreja, guardando estes princípios, os seus frutos irão aparecer naturalmente e, sem forçar você, será um grande cristão, semelhante a Cristo. Mas cuidado para não cair no fanatismo e intolerância. Mantenha o equilíbrio, que tudo vai dar certo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9. Vamos ler comigo? Por isso mesmo, vós reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude com virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, piedade com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, esquecido da purificação dos seus pecados e de outrora. Amém? Então, nós vamos terminando a nossa lição, né? Que aqui é o ensinamento que nós tivemos para nós desenvolvermos a nossa salvação, né? Aprender a tirar tudo aquilo que não é do Senhor e deixar o Espírito Santo, né, agir em nós. E nós sabemos, né, nessa parte que nós lemos, tomando posse da cura, que nós não devemos pedir ao Senhor a cura, mas sim determinar a nossa cura, porque o Senhor Jesus já levou tudo sobre a cruz, né? Ele levou todas as iniquidades, todas as enfermidades, para que hoje nós determinássemos a nossa cura. Amém? Então eu vou terminando essa lição em nome do Senhor Jesus e eu vou deixar com vocês uma lição, um estudo para vocês estarem meditando. É em Ezequiel, capítulo 47. Assim que terminar esse estudo, vocês estarem meditando neste livro de Ezequiel, capítulo 47. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.